minutos, vamos voltar a falar de economia, mas não aqui no Brasil, tá? Porque o Banco Central da Argentina reduziu a taxa básica de juros de 100% para 80% ao ano. De 100 para 80% ao ano. É isso mesmo, Alangani? É assustador, né? Que a gente mas é uma baita redução, né? É uma baixa... É, lógico, mas veja só. Alto, né? Agora, a inflação, que estava em 25% no mês de dezembro, foi para 20%, num único mês. Então, a gente está falando de uma inflação num único mês de 20%. Veja que a inflação anual, a projeção aqui para o Brasil é 3,77%. Então, a Argentina, num mês, está 6 vezes, né? Praticamente 6 vezes acima da inflação brasileira no ano, né? É muita coisa. Agora, o que eu vejo que essa redução da taxa de juros, eu realmente não consigo entender a política monetária do Banco Central da Argentina. Por quê? Apesar da redução inflacionária ou desaceleração da inflação de 25% para 20% no mês, reduzir a taxa de juros de 100 para 80 não se justifica porque a inflação ainda está num patamar mas muito elevado, praticamente uma hiperinflação. E o que causa a inflação? É o excesso de dinheiro na economia acima da capacidade produtiva, acima do que a economia consegue absorver. Então, existe uma receita para acabar com a inflação. São juros elevados justamente para tirar, né, enxugar toda essa liquidez. E aí sim, é um remédio muito amargo, mas a inflação começa a ficar sob controle. Mais ou menos o que foi feito aqui no Plano Real. Taxas de juros lá em cima. Por outro lado, o governo faz o ajuste na parte fiscal, justamente para não ter que emitir dinheiro para controlar as finanças públicas, pagar as despesas públicas. E aí sim, a gente tem, lógico, um arroxo fiscal e um arroxo monetário e controla a inflação. E apesar desse arroxo, Lívia, o efeito benigno, né, do controle da inflação se sobrepõe a esse remédio amargo da taxa de juros. Eu realmente não consigo entender por que é uma redução da taxa de juros na Argentina com uma inflação galopante. Não sei se até é muita inocência te perguntar isso, mas talvez em uma galáxia muito e muito distante, o Banco Central da Argentina esteja um pouquinho preocupado com uma questão social, porque a gente tem uma população muito fragilizada já. A manutenção ou elevação da taxa básica de juros, como você está defendendo, vai penalizar ainda mais quem já está muito penalizado. Pode ser isso também? Pode ser, Lívia, só que é o seguinte, não tem um remédio indolor para essa questão. Infelizmente, durante anos, colocaram políticas econômicas muito equivocadas, políticas populistas e o remédio é amargo, não tem jeito, o cobertor em economia, ele é muito curto. Então, fazer esse ajuste de uma maneira também muito não rigorosa, né, ao longo do tempo, eu não sei se o remédio passa por aí, porque a Argentina tentou isso com Macri, não deu certo. Então, eu vejo que não tem muita solução. É um remédio amargo mesmo, mas assim, o controle da inflação, apesar do remédio amargo, e a experiência brasileira mostra isso, Lívia, seria bastante benéfico para a população. Obrigada, Alangani. Até já. Até.